A cidade parecia suspensa, como se respirasse devagar, quase adormecida. As ruas do centro do Rio de Janeiro estavam praticamente vazias. Aqui e ali, um táxi cruzava apressado, o farol iluminando as fachadas envelhecidas dos prédios. O som distante de uma sirene cortava o silêncio, ecoando entre as avenidas largas e os becos estreitos. O asfalto ainda brilhava sob a luz dos postes, reflexo da chuva fina que caíra horas antes. O ar estava pesado, úmido, carregado com aquele cheiro característico de maresia misturado ao diesel dos ônibus que começavam a circular. Foi nesse cenário que ele surgiu. Entre sombras projetadas por prédios antigos, um homem caminhava sozinho. Passos lentos. Mãos enterradas no fundo dos bolsos. O olhar percorria cada esquina, cada porta, cada vulto distante. Era como se estivesse procurando algo, ou alguém. Ou, talvez, como se soubesse que já estava sendo procurado. Seu nome, Marcos Valente. Para alguns, esse nome soava como uma ameaça. Um aviso para pensar duas vezes antes de atravessar uma certa rua ou abrir uma certa porta. Para outros, era apenas uma história que corria de boca em boca, como tantas outras sobre o submundo carioca. Mas, olhando de longe, naquela madrugada silenciosa, ele não parecia o homem frio e implacável das histórias. Parecia apenas cansado. Marcos passou por um bar fechado. As portas de ferro estavam riscadas por grafites coloridos, alguns deles cobrindo marcas antigas de tiros. O chão estava salpicado de bitucas de cigarro e garrafas quebradas. Ele parou. Colocou a mão no bolso do paletó amarrotado e tirou um isqueiro prateado. Acendeu um cigarro. A chama iluminou seu rosto por um instante. Rosto marcado pelo tempo e por escolhas. As olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Uma cicatriz fina cortava a sobrancelha esquerda. O cabelo, levemente desgrenhado, denunciava que aquela não tinha sido uma noite comum. Ele tragou fundo, segurou a fumaça por alguns segundos e soltou devagar, como se cada sopro fosse uma despedida silenciosa. Hoje, acaba tudo, murmurou, com a voz rouca. O vento leve da madrugada carregou as palavras, como se quisesse escondê-las da própria cidade. Marcos continuou andando, e a câmera imaginária o acompanharia de costas, revelando a imensidão de uma cidade vazia atrás dele. Passou por vitrines apagadas, cujos reflexos devolviam a imagem de um homem que parecia carregar nas costas o peso de todas as ruas por onde já passará. Cada passo ecoava alto no silêncio. Os sapatos molhados faziam um som abafado contra o asfalto. Um gato atravessou correndo alguns metros à frente, derrubando uma lata vazia que rolou pelo beco, produzindo um som metálico que, por um instante, fez Marcos parar e olhar para trás. Nada. Ele respirou fundo e voltou a andar. Ao longe, o mar batia contra as pedras de Copacabana, como um lembrete distante de que a cidade, mesmo dormindo, nunca deixa de viver. Mas para Marcos, aquela madrugada não era apenas mais uma noite. Era o início do fim. Marcos Valente nasceu no Complexo do Alemão, no final dos anos 70. A casa onde veio ao mundo não era mais que um barraco simples, com paredes de tijolo sem reboco e telhado de zinco que rangia nos dias de vento. O chão era de cimento batido, frio nas manhãs de inverno e áspero sob os pés descalços das crianças. Pela janela de madeira, mal alinhada, via-se a cidade lá embaixo, uma mistura de luzes e sombras que, para um menino, parecia outro planeta. Seu pai, seu Antônio, era pedreiro. Passava o dia inteiro nas obras da Zona Sul, construindo prédios luxuosos que nunca teria dinheiro para morar. A mãe, Dona Lourdes, costurava para vizinhas e lojistas, às vezes madrugada adentro, à luz fraca de uma lâmpada pendurada por um fio. Marcos cresceu com a sensação de que o mundo se dividia em dois. O morro, com suas regras próprias, e a cidade, com leis que pareciam não servir para quem vivia acima da linha do asfalto. Desde cedo, entendeu que no alto, a polícia só aparecia para prender ou para cobrar. E que, ali, sobrevivência não era direito, era conquista. Aos 12 anos, vendia balas nos sinais da Avenida Brasil. Os carros passavam rápido,
e ele precisava correr entre eles com um sorriso no rosto, mesmo quando o sol queimava ou a chuva encharcava a roupa. O que mais chamava sua atenção, porém, não eram as moedas que caíam na palma da mão, mas as motos que subiam o morro. Motos potentes, cromadas, guiadas por homens bem vestidos, cordões de ouro brilhando no pescoço e celulares enormes, coisa rara na época. Foi nessa rotina que conheceu seu Naldo. Naldo era gerente de um dos pontos mais movimentados da comunidade. Sempre cercado por 2 ou 3 rapazes armados, ele andava devagar, cumprimentando todo mundo, como se fosse um político local. Um dia, parou diante de Marcos, que tentava vender um pacote de balas a um motorista distraído. "Tá aí um moleque ligeiro", disse Naldo, sorrindo de canto. "Trabalha direito e não abre a boca. Gosto disso." A partir daquela tarde, Marcos começou a fazer pequenos serviços para ele. Levar recados, entregar envelopes, avisar quando viaturas subiam o morro. Nunca perguntava nada, e Naldo nunca explicava. Mas ambos sabiam que o conteúdo das entregas não era inocente. Com o tempo, Marcos foi ganhando confiança e espaço. Aos 15 anos, já carregava pacotes embrulhados em jornal, sempre de madrugada, quando a cidade parecia segura, mas não para todos. Nessa idade, já aprenderá a andar sem chamar atenção, a identificar olhares suspeitos e, principalmente, a reconhecer quando o silêncio era sinal de perigo. Os primeiros ganhos vieram rápido. Tênis novos, relógio digital, roupas melhores. Pequenas vaidades que para ele significavam muito mais do que objetos. Eram símbolos de que não era mais só o filho do pedreiro e da costureira. Aos 22 anos, Marcos controlava seu próprio ponto de vendas. Tinha 2 homens de confiança e proteção de policiais corruptos que passavam para garantir a paz. Mas junto com o dinheiro e o respeito vieram as manchas. Amigos próximos caíram em confrontos. Inocentes foram atingidos em tiroteios. Sua mãe, já cansada, parou de falar com ele. Mesmo no auge, Marcos sabia que poder no Rio é como um castelo de areia à beira-mar. Parece firme, mas cedo ou tarde a maré sobe. E quando sobe, leva tudo.